Olá, queridas irmãs do grupo Mães que Clamam pelos Filhos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidas para juntas estudarmos mais um pouquinho da palavra do nosso Deus. E a mensagem de hoje, ela é baseada no livro sobre a vida em comunidade. Alguém já viveu este caminho, do pastor Charles Booker. E o verso para a nossa meditação de hoje, ela está lá em Êxodo, capítulo 18, verso 18. E ele diz assim: sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque nos encontramos aqui mais uma vez. Pedimos a unção do Teu Santo Espírito, que Ele nos dê iluminação para falar e para ouvir aquilo que o Senhor quer dizer a cada uma de nós neste dia. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente vai ver aqui que Deus, Ele pensa em nós em todas as circunstâncias. E é interessante ver como Deus, ele tenta nos dar instruções em todos os momentos. A gente vai ver aqui que há uma experiência de uma jovem chamada Sônia. Sônia precisava buscar uma família de amigos no aeroporto, porque eles passariam o final de semana com ela e juntos eles desfrutariam de uma programação na igreja. Até o aeroporto era em torno de 200 quilômetros, mas aquele dia parecia que levou uma eternidade. Era uma sexta-feira e o trajeto feito em pista simples era complicado pelo tráfego bastante pesado de carros. Ao chegar ao aeroporto, quando todos entraram no quarto, era hora de refazer o trajeto no sentido oposto. Só que, mesmo depois de tantas horas na estrada, a viagem pareceu mais leve e bem mais rápida. E eu pergunto para vocês, o que mudou? Simples, Sônia não estava mais sozinha. O pastor Waster Dias, um homem extremamente motivado, repete constantemente a seguinte expressão: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Parafraseando para o nosso grupo, né? Nenhuma de nós é tão boa quanto todas nós juntas. Isto é uma grande verdade. Quando estamos juntas, realmente somos mais fortes e os fardos compartilhados ficam leves. Percorremos uma distância maior com pequenos desgastes. Por menores que sejam os desafios, se tentarmos enfrentá-los longe de familiares, amigos ou da comunidade cristã, as chances de vitória diminuirão consideravelmente. Nossa vida religiosa não pode se resumir aos encontros formais em 3 dias da semana. Uma das estratégias para sobrevivermos neste deserto, neste mundo, está na capacidade de convivência participativa e de ajuda mútua. O compartilhamento das responsabilidades, no qual um maior número de pessoas está disponível para atividades, contribuirá para a alegria de todos. Ou seja, a união é extremamente importante para a nossa caminhada neste mundo.
O estudo de hoje remonta a essa circunstância. Através do que Moisés e o povo de Israel viveram, podemos contemplar o céu que está interessado na maneira como avançamos no deserto em comunidade. E aí eu pergunto a vocês, como deve ser o nosso agir, o nosso proceder nesta caminhada rumo ao céu? Bom, primeiramente, nós temos aqui o fortalecimento ou fortaleça os braços da liderança. Precisamos fortalecer os nossos líderes. Sim, para convivermos numa comunidade, nós precisamos fortalecer os nossos líderes. Lá em Êxodo 17, verso 11, está escrito assim, que Moisés mantinha as mãos erguidas. Os israelitas venciam, mas quando as abaixava, os amalequitas venciam. Bem, olha só, também essa experiência de um jovem chamado Sérgio. Sérgio era um excelente profissional da construção civil e um líder valoroso para a igreja e a comunidade. Uma de suas ocupações aos domingos era investir 5 horas na construção do templo em seu bairro. Isso durou meses e, aos poucos, a obra foi ganhando forma e beleza. O dia de encher a laje estava se aproximando e Sérgio começou a fazer as contas do tempo que levaria diante da pouca mão de obra disponível. Naquele dia, ele foi cedinho para a construção, preparado para passar lá o dia inteiro. Mas, para sua surpresa, às 11 horas da manhã, tudo estava pronto. Ou seja, ele voltou bem antes para a sua casa. E o que aconteceu? Bem, outros apareceram para se unir a ele na obra. Moisés também era um bom líder e estava conduzindo o povo de Deus na direção de Canaã. E quando Moisés, é o que está aí no verso que eu acabei de ler, quando ele levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Algumas batalhas da vida levam mais tempo do que gostaríamos, não é verdade, queridas? E existem situações que parecem não cansar de testar nossas forças. Uma das grandes batalhas que enfrentamos é a batalha contra o nosso eu. E, às vezes, essa batalha, essa luta, nos colocam em situações repetitivas e que testam as nossas forças. Mas quando nós temos alguém ao nosso lado, essas lutas, elas tornam mais leves de se carregar. Uma das cenas mais lindas desta história que estamos estudando está para acontecer. Sim, Arão e Hur protagonizaram uma ação que não pôde passar desapercebida aos nossos olhos. Eles notaram o que estava acontecendo, entenderam o que deveria ser feito e, o melhor, eles agiram. Lá em Êxodo 17, 12, diz que, porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs.
A escritora americana Ellen White fala o seguinte: cansando-se Moisés, Arão e Hur lhe ampararam as mãos até o pôr do sol, quando o inimigo foi posto em fuga. Apoiando Arão e Hur as mãos de Moisés, mostraram ao povo o dever de ampará-lo em seu árduo trabalho, enquanto de Deus recebia a palavra para lhes falar. E o ato de Moisés também era significativo, mostrando que Deus tinha o seu destino em suas mãos. Enquanto nele depositassem confiança, por eles combateria e lhes subjugaria os inimigos. E eu queria abrir um parênteses nessa situação. Amadas, nós caminhamos juntas aqui com a direção da irmã Edilze e, acima de tudo, com a supervisão do nosso Deus. Mas, em meio às nossas lutas, em quem nós temos depositado a nossa confiança? Aqui, neste trecho, ele diz que devemos depositar a confiança em Deus. Ele precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. E o texto continua assim: mas quando se deixassem de apegar a ele e confiassem em sua própria força, seriam mesmo mais fracos do que os que não tinham conhecimento de Deus, e os inimigos prevaleceriam contra eles. Patriarcas e Profetas, página 209. Os braços cansados foram amparados. Sim, queridas, quando os nossos braços também estão cansados, nós devemos buscar o amparo em Jesus. Nós vimos ali que Moisés encontrou amparo em Arão e Hur. Mas esse não era o papel deles, de levantar as mãos como representantes das divinas bênçãos. Entretanto, todos nós temos um papel a cumprir. Lembre-se de que há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em todos. 1 Coríntios 12, 6. Sejamos sensíveis, amadas, aos chamados de Deus diante das necessidades da comunidade, fortalecendo os braços da liderança, fazendo com que esta, ao nosso alcance, praticando os dons que Deus nos conferiu. Sim, devemos lembrar que nem todos somos iguais, que temos diferentes dons e precisamos nos colocar à disposição dos nossos líderes para ajudá-los nesta árdua tarefa que é a proclamação do Evangelho, que é o interceder pelas aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. E aí nós partimos para um segundo modo, uma segunda necessidade que temos. Só um momento. Isso. O pastoreio compartilhado. Sabe, queridas, o pastoreio compartilhado não é apenas uma opção. Veja só que experiência linda. Foi uma festa batismal que aconteceu no distrito de Rio Preto, da Eva, no interior de Manaus, no Amazonas. Em junho de 2021, cerca de 90 pessoas confirmaram publicamente a entrega da vida a Cristo. Foi uma linda festa de batismo. Por si só, já esse fato já é um lindo momento. Entretanto, a melhor parte ficou para depois do programa. Na sala de apoio, no local do evento,
o pastor distrital começou a relatar sobre o projeto para chegarem àquele local e àquele momento. Ele começou com as seguintes palavras: as mulheres ligaram, falaram que estavam dispostas a fazer o evangelismo e que já possuíam 3 pontos de pregação. O resultado deste telefonema foi o que nós acabamos de ouvir: a entrega de pessoas ao batismo. Sabe, queridas, às vezes Deus coloca no nosso coração projetos como Ele colocou no coração da irmã Edilze de nos reunir aqui diariamente para clamarmos a Deus. Projetos de termos pequenos grupos, enfim. Deus fala com você, coloca no seu coração um projeto. E, usado por Deus, Jétro disse, Deus também colocou no coração de Moisés um grande projeto. A grande lição ali no outeiro de Refidim não poderia ser negligenciada. Moisés tinha uma árdua tarefa. Mas depois de ver Arão e Hur segurando seus braços e Josué como chefe do batalhão de Israel, Moisés permaneceu trabalhando sozinho em muitos encargos. Mas, usado por Deus, Jétro lhe disse as seguintes palavras: sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está seguindo. Êxodo 18, 18. Por que Jétro falou isso a Moisés? História da Redenção, página 135, diz assim: o olho experimentado de Jétro logo viu que os encargos sobre Moisés eram muito grandes, pois o povo trazia a ele todas as questões difíceis e ele os instruía com relação aos estatutos e à lei de Deus. Disse a Moisés: ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leve as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz em seu lugar. Sabe, amadas, quando não existe compartilhamento do pastoreio, temos líderes exaustos e um povo sem paz. Jétro indicou a Moisés uma rede de pastoreio que não o desconectava do povo e ainda atendia às causas das pessoas. Depois disso, os líderes deste grande rebanho davam conta de atender às demandas, pois os muitos e, a princípio, intermináveis casos eram agora diluídos nos atendimentos realizados pelos copastores. Vemos como é importante o trabalho dos oficiais da igreja, líderes de pequenos grupos e unidades de ação, citando aqui apenas alguns pontos de conexão desta rede. Sabe, nós vemos aqui a árdua tarefa da irmã
Edilze, e de como ela consegue trabalhar, fazer este trabalho, porque ela também divide as tarefas comigo e com tantas outras irmãs aqui que ajudam através da leitura da Bíblia, da leitura dos livros, das intercessões. E, amadas, precisamos estar dispostas a nos colocar nas mãos de Deus para ajudar não só aqui a irmã Edilze, mas os líderes das nossas comunidades, das nossas igrejas, para que a pregação do Evangelho cresça, para que o número de irmãs aqui no nosso grupo também cresça, não para engrandecimento da liderança, mas para a pregação da palavra, para a salvação da nossa família, dos nossos filhos, das pessoas que estão perecendo. E, queridas, para que o Evangelho seja pregado a este mundo, nós precisamos estar disponíveis através de nós, mas também em nós. Precisamos estar prontas a estar com este Deus, a estar com o Senhor. Um jovem pastor auxiliava nos trabalhos da igreja, observando tudo que o pastor sênior fazia. Ele buscava aprender com o experiente líder quais eram as práticas mais assertivas na condução daqueles fiéis. Certo dia, algo incomodou o jovem ministro. Ele perguntou ao pastor por que ele insistia tanto na permanência de um diácono no departamento, já que ele era muito sisudo na opinião da maioria das pessoas. O pastor abriu um sorriso e bondosamente respondeu: insisto, pois quero vê-lo salvo. Sim, amadas, precisamos insistir com as pessoas e insistir em levá-las a Cristo, porque queremos vê-la salva. Essa é uma forma diferente, mas importante de enxergar o que fazemos. Os pastores e líderes compartilham atividades e, claro, isso redundará em bênçãos para a comunidade, em bênçãos para nós. A busca pelos dons deve ter essa intenção, ou seja, procurar progredir para a edificação da igreja. Olha só o que diz 1 Coríntios 14, 12. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Devemos saber, porém, que algo a mais acontece, que uma obra maior pode estar sendo realizada em nosso coração, além da que fazemos conforme comissionado. Sim, quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, Ele está primeiramente preparando a nós. Amadas, quando eu me coloco aqui para trazer esta mensagem, antes de tudo, a palavra que eu trago para vocês, ela já falou a mim primeiramente. Ela já fez um trabalho dentro do meu coração. Por isso, a importância de nós nos colocarmos nas mãos de Deus para fazermos uma obra, porque Deus ele já nos prepara antes de falarmos com os outros. Em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 229, diz assim: a melhor ajuda que os pastores podem prestar aos membros de nossa igreja não consiste em pregar-lhes sermões, mas em planejar trabalho para que o façam. Dai a cada um algo para fazer em prol de outros. Ajudai todos a verem que, como recebedores da graça de Cristo, estão obrigados a trabalhar para Ele. E seja a todos ensinados a maneira de trabalhar.
especialmente as pessoas que recentemente aceitaram a fé, devem ser ensinadas a cooperar com Deus. Se posto a trabalhar, o desânimo logo esquecerá o seu. Ou melhor, se posto a trabalhar, o desanimado logo esquecerá o seu desânimo. O fraco ficará forte, o ignorante, inteligente. E todos aprenderão a apresentar a verdade tal qual é em Jesus. Encontrarão auxílio infalível naquele que prometeu salvar a todos que a ele recorrem. Sabe, queridas, talvez o ingrediente a ser acrescentado em nossa vida, a fim de termos uma nova experiência espiritual, seja justamente o envolvimento. Precisamos nos envolver no trabalho de Jesus, nos envolver no trabalho de salvar vidas. E não fique preocupada pensando, eu não sei cantar, não sei pregar, eu não sei fazer nada. Não pense assim. Todas nós temos uma missão, seja ela qual for a tarefa que Deus coloque no nosso coração. Orar, testemunhar, sempre temos algo a fazer. Nada é insignificante perante Deus. Existe uma alegria a ser desenvolvido, algo a ser sentido, que só a entrega ao serviço do Senhor pode nos proporcionar. Não precisamos esperar pelo convite. Arão e Ur não esperaram Moisés pedir ajuda, eles se prontificaram a ajudá-lo. Podemos procurar hoje mesmo, um líder mais próximo para compartilhar o nosso desejo de ser usados pelo Senhor. Podemos ainda fazer um propósito pessoal de usar nossos talentos sempre e em todos os lugares a serviço de Cristo. O grande movimento para servir pode partir de nós mesmos. E é fato, depois que começamos, vamos percebendo que muitos incômodos ficam naturalmente pelo caminho. Ninguém começa, amadas, como grande. Nós precisamos começar do jeito que estamos. Primeiramente, pedindo a Deus discernimento de qual é a obra que Ele quer que nós façamos, do que Ele quer que nós nos dediquemos na sua causa. E assim, pouco a pouco, Ele irá nos capacitando, nos dando mais segurança naquilo que Ele nos pede que façamos. Para concluirmos, eu quero deixar para vocês o seguinte: somos uma comunidade ligada em um ponto comum, que é Jesus Cristo. Isso deve ser o nosso principal pensamento. Eu neles, João 17:23. Eu, Deus, neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Nós temos um Deus que nos ama. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Colossenses 1:18. Ele orou para que fôssemos um. Em outras palavras, ele espera de nós essa unidade. O céu contempla o aperfeiçoamento dessa capacidade na igreja. Olha o que diz aqui João 17:21 a 23.
para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. E também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tem amado a eles como tens amado a mim. Deus não deseja ver os seus servos trabalhando sozinhos até a exaustão, mas que as cargas sejam compartilhadas e as vitórias conquistadas pelo corpo de crente. Não devemos impor os nossos desejos para Deus, mas comunicar a Ele a nossa disposição em ajudá-lo. Devemos nos levantar agora mesmo e, como Arão e Ur, Josué e tantos outros, fortalecer os braços cansados dos líderes. Você e eu devemos fazer, amadas, o que pudermos com os nossos dons. Você e eu, líderes de Deus, devemos compartilhar seu pastoreio, pois nenhum de nós é tão bom quanto todas nós juntas. Sim, amadas, nenhuma de nós é tão boa quanto todas nós juntas. Eu e você nos reunimos aqui diariamente, buscamos na madrugada, fazemos jejum, clamamos a Deus, unidas, porque desejamos ver a salvação da nossa família e dos nossos filhos. Amadas, se coloque nas mãos de Deus, busque a Ele, peça a Ele discernimento, o que Ele quer que você faça na sua obra. Deus, Ele capacita os teus filhos. Ele quer capacitar a mim e a você hoje. Dê essa oportunidade a Deus. Fale para Ele, Senhor, eu estou aqui. Amém. Eu preciso do Senhor, me batize com o teu Santo Espírito. Me use para que eu seja uma bênção para a minha família. Que eu tenha palavras de ânimo, de força, de coragem para as pessoas que me cercam. Que eu tenha palavras redentoras para os meus filhos. Que da minha boca não saia maldição, mas bênçãos, para que em breve possamos todas nós, usadas pelo Espírito Santo de Deus, apresentarmos os nossos filhos a Ele. Oremos, queridas. Amado Deus, aqui se encontra parte das tuas filhas, dos teus servos, que estão ouvindo esta mensagem. Eu não sei quem esta mensagem irá alcançar, mas tu sabes. Senhor, estamos aqui unidas com o propósito de colocar no teu altar a vida dos nossos filhos. Queremos, Senhor, entregá-los a ti. Um dia, o Senhor colocou no nosso ventre cada um dos nossos filhos. Senhor, nós não geramos filhos para povoar o inferno, porque o Senhor nos deu filhos para povoar a terra santa, o céu, para ocupar o lugar dos anjos caídos. Senhor, nós apresentamos neste momento os nossos filhos, confiando no teu poder para resgatá-los deste mundo de trevas, para resgatar a cada uma de nós. Não permita, Senhor, que nenhum de nossos filhos se perca neste mundo. Que mesmo que a luta seja dura, difícil, como está sendo para praticamente todas nós. Estamos lutando, mas não estamos sozinhas. Temos a ti primeiramente, e cada uma aqui neste grupo, que intercedemos uma pelas outras,
confiando nas tuas promessas, no teu agir sobre nós e sobre nossa família. Muito obrigado, Senhor, por este grupo. Obrigado pela irmã Edilce. Obrigado pelo sonho que o Senhor colocou no coração dela. E obrigada, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Fica conosco, Senhor. Ouça agora os nossos clamores. Ouça as mensagens que serão trazidas aqui. Confirma, Senhor, a tua palavra em nosso coração. Confirma o teu chamado para cada uma de nós nesta madrugada. E salva a nossa família, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Até a próxima, queridas.